Hey, Leroy aqui. E aí, pessoal do canal Fluente, um século mais vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar assim 4 desvantagens de ser um poliglota. O primeiro problema que você tem quando você é um poliglota é a dificuldade de articular frases em português. Por exemplo, você já deve ter percebido que eu sempre falo as palavras de errado. Por quê? Porque as outras línguas, elas me inspiram a falar errado, entendeu? Por exemplo, eu andei notando que eu sempre uso o pronome eu nas frases, mas se percebe que no português isso aí não é tão comum. O português é comum usar o sujeito oculto. Então, se tiver de exemplo uma frase escrita gosto de podcasts, isso aí tá certo. Agora, se você fala assim, eu gosto de podcasts, ficaria um pouco estranho, entendeu? Porque tem eu, o pronome eu, sendo que a frase é mais comum com um verbo oculto, né? E o problema é que no inglês e no alemão não existe esse tal de sujeito oculto. Então eu estou claramente pegando do alemão e do inglês esse negócio. Por exemplo, se fosse uma frase em inglês, I study English. I study English. Você não pode falar assim, study English. Tem que falar I. Tem que falar o pronome I. Senão está incorreto. Mas se você for traduzir essa frase para o português, seria eu estudo inglês. Você pode falar eu estudo inglês tanto e pode também falar estudo inglês. Então, ambas as frases estão corretas, né? Dá para entender. Agora no inglês não dá para entender. Fica estranho e não, fica incorreto, né? Em alemão é a mesma coisa. A frase wohne hier é incorreta, mas a frase ich wohne hier é correta. Então, sempre falando o pronome ich, que significa eu vivo aqui. Outro exemplo de frase em alemão seria wo bist, seria incorreto. O certo é falar wo bist du, essa que seria o correto. Então tem que falar o pronome du. Então, onde você está, né? Essa seria a tradução. Também quando fui fazer o Enem 2017, tive muitas dificuldades fazendo a redação, porque eu tinha que pegar, eu sempre ficava pensando palavras e frases em inglês, e eu tinha que ficar traduzindo na mente para passar para português. Isso fez com que eu perdesse muito tempo fazendo a prova. Isso é uma dificuldade que eu tive, mas naquela época eu só sabia inglês, entendeu? Mas eu tive uma dificuldade nisso aí, de articular as frases para tirar uma nota boa na redação. A segunda desvantagem é falar português com sotaque. Por exemplo, você deve ter notado que várias vezes durante os vídeos eu falo palavras em português erradas, né? Por exemplo, uma vez no vídeo eu falei assim, eu não consegui falar a palavra frequent, e uma vez em um vídeo eu não conseguia falar a palavra frequentemente. Frequentemente, entendeu? Eu já errei de novo aqui. Frequentemente. Então, muitas vezes eu passo despercebido e não falo a palavra de maneira correta, né? Então, em relação a isso, eu tinha muito receio de falar português errado. Eu via que muitos brasileiros vinham para o exterior, por exemplo, iam para o país que falava inglês, aí voltava para o Brasil e falava inglês errado, né? Eu tinha um receio de começar a falar igual eles, né? Como não ser errado. Eu acho que eu não falo português tão errado. Eu tenho uns problemas de articular as frases, mas não é tão errado assim. O português poderia ser pior ainda, né? Por quê? Porque eu pratico o português, eu gosto do português. O português é uma língua importante, né? O que acontece é que tem muito brasileiro que vai para o exterior e não pratica o português, e não ouve o português. Então eles vão perdendo essa habilidade de pronunciar as palavras em português, né? Isso que acontece, né? É o que eu sempre digo, né? Você tem que sempre praticar a língua, senão você vai esquecer ela. Até a pronúncia, até os músculos da sua boca. Se você não praticar ela, você vai esquecer. Isso aí sempre vai acontecer. É por isso também que talvez o mandarim seja a última língua que eu vou aprender. Se eu vou aprender línguas após eu me aposentar, né? Porque quando eu estiver aposentado eu vou poder ter tempo. Então, eu acho que mandarim vai ser a última língua que eu vou aprender até eu se aposentar, porque eu sei quanto é difícil, né, ficar sempre praticando essas línguas e sempre estudando elas, porque você tem que manter elas, o nível delas. E eu pessoalmente não quero aprender uma língua só para saber um B1 ou B2, né? Eu pessoalmente não estaria satisfeito em aprender uma língua só para pedir um suco de laranja no restaurante. Isso aí eu acho bem básico, certo? Eu gosto de aprender a língua para se comunicar, para entender a perspectiva do estrangeiro, né? Obter informações, notícias. Isso que eu gosto de aprender a língua para isso, né? Então, por isso que o mandarim seria a minha quinta língua, né?
que eu estaria falando. Se você está gostando do vídeo, dá um joinha aí no vídeo, porque isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas, certo? Mais pessoas vão poder descobrir esse canal, certo? Obrigado mesmo por seu apoio. E a terceira desvantagem que existe é a dificuldade de detectar typo, que é um erro de digitação, né? Quando eu leio o texto, costumo ler as palavras rapidamente, certo? E eu não vejo o que tem de erro no texto, certo? Por exemplo, se tiver uma frase escrita assim, for now on, que é uma expressão incorreta, eu vou ler, a minha mente, eu vou ler como from now on. Então eu vou ler a frase, a expressão de forma correta, né? Isso atrapalha, porque eu não consigo descobrir os typos das frases, certo? Os typos das palavras. Por exemplo, em uma aula que eu dei de inglês aí, que eu tava na aula de inglês com diálogos, eu falei, existia a palavra estava escrita woman, que é singular, que significa mulher, e eu li como se tivesse escrito women. Então eu pronunciei errado, porque eu não vi o A entre o M e o N. Entre o M e o N eu não vi o A. Eu não vi o A nem o E. Eu confundi as duas vogais, certo? Então por isso que eu pronunciei errado. Um outro exemplo, recentemente eu postei um meme no meu Instagram e eu sempre posto memes lá, siga lá, @fluente1século. Eu postei um meme lá e eu não percebi que tinha um erro de digitação. Então, tava escrito a frase Memes auf Deutsch manchen, sendo que manchen nem é uma palavra. Mas quando eu li esse manchen, eu pensei que tava escrito machen. Então, Memes auf Deutsch machen é certo. Mas manchen nem existe essa palavra, certo? Não existe. Então, eu cometi esse erro de postar lá, sendo que eu tinha visto essa frase 3 vezes. Eu que estava editando esse meme no Photoshop, eu que estava editando esse meme no editor de imagens, e eu não vi esse erro, né? Eu li várias vezes, mas eu não vi esse erro. Pensei que estava certo. Aí, depois que um cara apontou isso, eu tive que corrigir e repostar o meme. Então, como eu disse, eu costumo ler o começo e o final da palavra. Isso deve ter alguma relação com a técnica de leitura dinâmica, né? Porque geralmente quando você quer ler um livro rápido, você lê só rapidamente, né? Só o começo e o final da palavra. Você não lê, tipo, sílaba por sílaba, letra por letra. Por isso que como eu costumo ler rápido, eu não percebo esses erros, né? Na escrita. Muitas vezes até no português eu erro. E aí uma pessoa vem e responde, aí depois eu leio a minha própria mensagem, aí eu percebo, eu errei escrevendo aqui, eu escrevi de uma forma incorreta, e eu não percebo isso aí. Tanto escrever errado, né, escrever palavras erradas, e também a gramática também, que algumas vezes eu erro na concordância gramatical. E a quarta desvantagem é o uso de um vocabulário rudimentar e truncado, né, pelo fato de ter conhecimento de vocabulário de estrutura de outras línguas. Por exemplo, ao invés de falar a palavra frase, eu falo a palavra sentença. Sendo que a palavra sentença é uma palavra arcaica, né? Eu falo isso aí porque no inglês existe a palavra sentence, que é muito usada. E eu uso essa palavra, eu tento transferir essa palavra para o português, sendo que não dá tanto certo. A palavra que a gente usa é frase e sentença é uma palavra antiga, né? Arcaica. Em tutorial que eu estava dando sobre o Anki, aliás, se você não viu o tutorial, vai estar aqui no canto superior esquerdo, você tem que ver ele, porque ele é muito importante para você que quer saber como configurar o Anki de uma maneira correta para reter mais vocabulário em um idioma estrangeiro, certo? Eu fiz um tutorial muito bom, eu recomendo, eu acho que você vai aprender muito com ele. Bom, como eu estava dizendo, nesse tutorial do Anki eu cometi a gafe de escrever múltiplos passos. Esse que eu escrevi em um dos slides. Mas o correto, aí eu tive que corrigir na hora e o correto seria passos múltiplos, né? Isso provavelmente aconteceu porque no inglês o adjetivo ele fica atrás do substantivo, né? E no inglês seria multiple steps. Então, eu traduzi meio que literalmente, né? Múltiplos passos, né? Mas não é, tem que inverter, né? Então essa que é a causa que eu escrevi errado, porque o inglês ele atrapalha muito a forma que eu me expresso no português. Então esse aí é o final do vídeo, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Escreva aí nos comentários se você tem alguma dificuldade por ser poliglota ou por saber duas línguas. Escreva aí nos comentários quais são as suas dificuldades
por saber mais de uma língua, certo? Seria muito legal isso aí. É isso aí. Até a próxima.